Seja bem-vindo a mais um Papo de Mestre do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, estamos aqui para mais um Papo de Mestre e desta vez eu estou acompanhado de dois professores da casa, professor Maurício Bulcão e professor Raul Nogueira. Eles vão se apresentar nesse momento. Olá, eu sou Raul Nogueira, sou um dos professores da casa e também sou diretor do LVO Luz e Vidas Orientais, que é uma base missionária. Olá, irmãos, eu sou Maurício Bulcão, pastor da Igreja Batista de Jordanópolis e também servindo aqui no Seminário Batista Logos. Muito bem, você veja que eu estou melhor acompanhado hoje, né? Não temos aqui a companhia do Carlos Bacotina e do Tiago Moreira, mas eles estão nos assistindo também. Queremos hoje trabalhar uma área, um assunto que faz parte da vida da igreja. Desde os primórdios da igreja, desde da revelação das Escrituras. E queremos entender isso melhor para tentar aplicar esse assunto à nossa vida, à sua vida, à vida da igreja, a qual você pertence. E de maneira mais específica, vamos abordar essa temática considerando a terceirização da missão da igreja. Então, nós convidamos o pastor Raul e o pastor Maurício por eles tramitarem melhor nessa área e poderem participar aqui conosco. Vamos lá. Maurício e Raul, o papo é nosso, né? Sim. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que irá nos dirigir e outras podem surgir na nossa conversa. A primeira é, na sua perspectiva, a partir das Escrituras, qual é a missão da igreja? A gente sempre fala de missão, missão, e talvez, como de costume, precisemos iniciar falando ou tentando definir esta missão. Né? O que seria a missão da igreja a partir das Escrituras? Bom, primeiro que a palavra missão não existe na Bíblia. Tá. Okay. Segundo, quando a gente lê alguns autores, a gente percebe que missão para alguns não é exatamente aquela que, por exemplo, eu, como pastor missionário, tenho focado. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, ser obediente às Escrituras, ser fiel, não é? Ajudar o próximo, não é? E, enfim. Mas um homem nos fala lá, o Davi, que em 1950 começou a se usar a palavra missão de uma forma bem específica para aquelas vezes que alguém atravessa fronteiras para alcançar alguém de outro país. Então, esse enfoque começou a ser adotado a partir de 1950, de uma forma bem clara, bem objetiva, livros surgindo, reuniões. Então, seria realmente aquele processo transcultural de você levar a palavra do Senhor, mostrar quem é isso, quem é Jesus, para outros povos que nunca ouviram falar de Cristo. Então, eu, pelo menos nesses 42 anos, eu tenho tido esse foco de olhar os povos não alcançados, principalmente dentro da janela 1040. Não é? E por isso eu estive na China, morei na China, e enviei, treinei pessoas para irem para a Ásia. Então, o meu foco é esse, ou seja, missão para mim é levar Jesus a outros povos. Não significa que nós, porque tem muitos que falam que a missão também é feita aqui dentro de casa, né? Mas eu estou querendo focar realmente o aspecto de atravessar fronteiras. Certo. E aí, Maurício? O pastor Raul definiu com muita propriedade o nosso conceito de missão evangelização, missão alcance, o mandado de Jesus de fazer discípulos de todos os povos da terra. E isso é muito claro nas Escrituras. Uma segunda definição de missão, um pouco mais ampla,
e que nós também podemos e devemos trabalhar com a igreja local, diz respeito àquilo que nós aprendemos de uma teologia bíblica aplicado à vida da igreja. Então, Deus tem uma missão. A missão de Deus diz respeito ao que Ele está fazendo, todos os seus atos de amor, seus atos revelacionais, seus atos redentores, para trazer, manifestar e estabelecer o seu reino nesse mundo. Então, nesse sentido, a missão da igreja também é participar dessa missão de Deus, e de uma maneira específica, até nós podemos aprofundar dizendo, a missão da igreja é glorificar a Deus, tanto vivendo quanto também proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. E fazendo tudo isso com a finalidade de que a glória de Deus seja cada vez mais manifesta e o conhecimento de Deus por Jesus Cristo seja levado aos confins da terra. Lá em Efésios capítulo 1 fala exatamente isso, né? Que nós temos que glorificar o Senhor. Então, tem teólogos que definem missão exatamente isso, glorificar a Deus. Então, eu estava recentemente falando com o pessoal, eu acho que até gravei aqui, que, assim, no meu entender, todos, por isso que eu falei ontem, eu acho que para você, que eu não crio dentro da nossa igreja um departamento de missões ou um departamento de evangelismo, porque quando eu faço isso, eu vou estar restringindo, ou seja, todo o resto vai estar olhando para aquele grupinho e eles é que têm que executar isso. Então, eu não entendo isso. Então, nós temos lá o Grupo Alcançar, na Igreja Batista Regular Filadélfia, onde eu sou responsável pela recepção, evangelismo, discipulado e missões. Mas como facilitadores para fazer isso que você falou. Onde cada membro da igreja possa estar envolvido em glorificar o Senhor com uma vida e um testemunho que vai impactar a sociedade. Sim. Então, quando nós olhamos dessa forma, e aí a gente vai focar, por exemplo, um missionário, eu acho que o missionário tem que carregar na sua bagagem todas essas coisas que nós falamos. Porque para ele atravessar a fronteira, se ele não tiver fidelidade à palavra, não amar a Deus sobre todas as coisas, não glorificar o Senhor, então não adianta nem atravessar. Né? Eu acho que foi ontem que eu estava ouvindo que uma pessoa, uma menina, tinha até se colocado para realmente ir para missões, não sei para que país, e uma pessoa falou, não, eu acho que ela não deve não. Mas por quê? Chega atrasada no culto, nunca realmente participou de nenhum evento com assiduidade, sempre está faltando, ou seja, isso é romantismo. Então, e isso ocorre, a pessoa vai, prega a palavra, vem um sujeito com grande, né, pregador e quem gostaria de tal, o sujeito chora e na verdade nunca evangelizou na vida, nunca edificou ninguém, nunca fez nada, mas emocionalmente, fui tocada, né? Então eu acho isso, missões não é romantismo, é convicção. E cada um seja dentro, porque a igreja ela tem que fazer a missão urbana. Então, cada um tem que ter todas essas qualificações que você colocou aí. E se atravessar fronteiras, muito mais ainda, porque ele vai representar como embaixador no outro país. E as pessoas, você já aconteceu isso, você já ouviu falar de Jesus? Não mora aqui. E você tem que ter uma boa cristologia para poder ensinar a verdade. Eu vou considerar alguns textos, eu vou relembrar alguns textos, mas eu quero fazer uma reação ao que você mencionou, que eu achei interessante. Logo de início, já é uma ramificação da nossa conversa aqui. Né? Mas eu senti que o Maurício ia falar alguma coisa. Não, sobre essa problemática, pastor Raul, que o irmão muito bem levantou, há muitas igrejas e muitos irmãos nossos que definem realmente a igreja com a sua missão de glorificar a Deus. Mas a grande questão é que se nós ficarmos somente aí, cometemos uma falha, porque Deus soberanamente decidiu os meios pelos quais Ele quer ser glorificado. Especificamente o Evangelho de Jesus Cristo. Com certeza. O fato de levarmos o conhecimento de Deus, todo o conselho de Deus e fazermos discípulos no mundo inteiro. Então, qualquer definição
que pare na glória de Deus, ela também vai ser deficitária. Ela tem que também especificar os meios pelos quais Deus decidiu ser glorificado. Por isso que o missionário ele tem que estar na sua bagagem tudo isso que nós estamos conversando. Então, mas deixa eu interagir antes com o que você mencionou, que eu achei interessante. Qual parte? Não. Ainda não. É quando você falou sobre departamento. Algum tempo atrás, num curso chamado Dinamizando a Igreja Local, isso foi abordado, né, por um dos professores. Então, quando a gente determina, organiza, faz um organograma da igreja e missões está no mesmo patamar de outros ministérios, há um tipo de rebaixamento de missões. E isso não menospreza os demais ministérios, claro, mas menospreza a missão da igreja. Sim. Porque quando é comum a gente entender isso, né? Então, você está dentro da igreja, e aí você pensa, quem são as pessoas responsáveis pela recepção da igreja? Aí todo mundo vai naturalmente responder, todos aqueles que fazem parte do ministério de recepção. Quem são os responsáveis pelo ministério ou departamento, né? Algumas igrejas chamam de áudio e mídia, né? Som e mídia, aqueles que fazem parte desse ministério. Quando você ou rebaixa missões a um ministério à semelhança desses na igreja, então a forma de raciocinar da igreja é natural que ela raciocine da mesma maneira que para com os demais ministérios. Quem são os responsáveis em fazer a missão da igreja? Aquelas pessoas que estão dentro do ministério de missões. E aí deixa de ser algo da igreja. Porque esse deve ser o sentido. Nós temos que mobilizar a igreja, porque não é responsabilidade somente do pastor, vamos dizer assim, daqueles líderes, né? Para estar pregando, evangelizando. Não, a igreja não é o pastor que gera ovelhas, né? Como já dizem. É a ovelha que gera ovelha, e seja perto, seja longe. E essa ovelha tem que cuidar do seu filhote, não é? Então nós temos que preparar a igreja para realmente fazer aquilo que, eu acho, um dos versículos que eu gosto muito, porque Jesus é o nosso modelo. Então João 17,4 diz, eu te glorifiquei. Aí vem aonde? Na terra. Como? Terminando a obra que me deu. E qual é a obra que o Senhor deu para nós e que é uma ordem? Estar indo e fazendo discípulos de todas as nações, simultaneamente. Ok. Aí entramos já no ponto que eu queria abordar. Tentando definir missões, ou a missão da igreja a partir das Escrituras, que foi a primeira pergunta, e nós estamos ainda nela, a resposta de vocês vai de uma maneira direta em direção de um texto muito conhecido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glorificar, né? A anunciar as virtudes do Senhor. Agora, e como se encaixa nesse quadro que já foi abordado aqui, já foi levantado, o texto mais conhecido e mais citado pelas pessoas sobre missões, né? Mateus 28, final, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, como é que fica? Como que vocês veem, ou como encaixam esse texto, que é o mais citado, sobre a missão da igreja, dentro do quadro estabelecido por vocês nesse início, sobre a glória de Deus, a proclamação da glória de Deus? Quer falar primeiro? Pois não, pastor. Eu tenho uma passagem que eu reputo como modelo, que é Atos capítulo 20, quando Paulo chama os presbíteros. Sim. E ele começa... Posso abrir lá? Pode, claro. Então, Atos 20, né? Que ele
chama os presbíteros de Éfeso. Então, eu creio assim que as pessoas teriam que ter, talvez, essa passagem como um dos grandes modelos, porque o nosso irmão Paulo ensinava com a vida. E eu estava falando ontem no grupo que nós temos um erro fatal, que é ensinar as pessoas o que fazer, mas não ensinamos como fazer. E Paulo, diferentemente, ele é bem tremendo. A partir do versículo 17, Certo. ele diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse, olha só como ele fala, ou seja, o que ele vai falar é algo que não é simplesmente uma doutrina ensinada verbalmente. Não, ele praticava algo visível, palpável, ou seja, as pessoas percebiam. E dali então captava o que ele queria realmente ensinar. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Olha só, conduta. Em todo o tempo, não foi em momentos, né? Desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Então, a primeira coisa que a gente enxerga é que Paulo diz, olha, a primeira coisa é servindo ao Senhor. E aí vem como? Então, entre outras coisas, pregando, exortando, socorrendo. Então, ele fala com toda a humildade e lágrima. Então, se você deixar... E ele fala que ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente, de casa em casa, e aí, enfim, todo esse contexto é um contexto de vida, onde ele falava, dizia o que se tinha que fazer e como fazer. E esse como não era simplesmente uma teoria, ele vivia e dizia, olha, olhem para mim, não é? Um outro caso é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E ali são 3 marcas que todos nós deveríamos ter. E é uma palavra, a diferença é que ali é uma palavra direta para a igreja. Para a igreja. Aqui é para pastores. Para pastores. Né? Então, a gente percebe que ele fala 3 pontos, não é? E eu fico assim, eu vibro, porque quando eu dou alguma ensino, eu falo que todos nós da igreja, seja que vão sair para longe ou não, deveriam ter essas 3 marcas. Quais são? Recordando diante de nosso Deus e Pai da, primeiro, operosidade da vossa fé, uma fé em ação. 1 Tessalonicenses 1, verso 3. Para que o pessoal acompanhe a gente. Então, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, então uma fé em ação. Da abnegação do vosso amor, um amor de dar-se. E uma firmeza da vossa esperança em nosso Senhor, ou seja, uma viva esperança na volta de Cristo. E aí, quando você começa a olhar aqui, Paulo diz no versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E ele teve quanto tempo lá nessa cidade? Semanas, 3 sábados. Ele ensinava na sinagoga e também para o pessoal, mas ele fala, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes o modelo, e agora me envergonha. Por que me envergonha? Não tinha esse mecanismo todo que nós temos, não tinha transporte, não tinha nada. E olha, se você der uma olhadinha no mapa, o que ele atingiu? De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes, na Macedônia, na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Como é que isso é possível? Através do discipulado. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Eles realmente faziam aquilo que o Senhor havia ensinado, né? Não só na Macedônia, Acaia, aí divulgou a vossa fé. Como é que pode divulgar a fé? E você, na sua leitura, para tentar ser objetivo, né, pulou o verso 5, que dá ênfase no que você falou, né? A partir do modelo dele, que é o que eles imitaram. Verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, quer dizer, não só em discurso, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Porque é vida. Quer dizer, cristianismo é vida, não é? Por isso que eu falo, quando a pessoa está dentro de uma igreja, vai bater
ponto, vira uma missa evangélica, é um fardo, é E terrível. esse quadro que ele está colocando, respondendo a pergunta, Maurício, como é que você encara isso à luz do texto que eu citei no início? De 1 Pedro 2, sobre o fato de sermos o povo escolhido de Deus para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós temos um problema grave, sério, em parte da nossa cristandade, da identificação da grande comissão. Muitos entendem apenas o efeito proclamação, mas o primeiro mandado ali é fazer discípulos. Eu sigo Jesus e conduzo outras pessoas a seguirem Jesus. Eu estou sendo transformado pelo poder do Evangelho na minha vida, pela ação do Espírito Santo, e eu conduzo outras pessoas nesse mesmo processo. Então a transformação que eu estou sofrendo, eu também sou usado por Deus para repercutir e para transformar outras pessoas. Mas uma pessoa só faz isso, irmão, se ela entender bem o que está em João 14. E ali Jesus é muito claro, né? Que a única forma de você provar que o ama é obedecendo a sua palavra. Exato. E aí todas essas coisas são consequências. Se eu amo a Deus, então como é que eu provo isso? Obedecendo. E o que a palavra de Deus fala? Fala várias coisas, entre elas estar indo e fazer discípulos e vivendo e testemunhando enfim, o discipulado é uma consequência. Sem o discipulado... Não tem como. Como é que não vai há atingir meio. toda essa extensão? Né? Macedônia, Talvez Caia, uma das coisas que tem atrapalhado essa compreensão, talvez até esse conceito, no desenvolvimento da igreja, e nós chegamos a essa superficialidade, eu diria, hoje, nesse assunto, seja uma desconexão completa da ideia do que é discípulo. Da época em que o texto foi estabelecido, né? Quer dizer, antes do texto ser estabelecido, na época em que foi falado, ok? E logo depois, então, registrado, depois de um período, e para a ideia de hoje. Se você pergunta a qualquer pessoa hoje, o que é um discípulo? As pessoas vão dizer um aluno. E isso não tem necessariamente, ou normalmente não se tem, esse aspecto que envolve o caráter, o coração, isso que você está falando, a transformação. Porque discípulo tem essa conotação, no contexto bíblico, de alguém que conscientemente assume perder sua identidade para se parecer com o mestre. Então, nesse Depende sentido... de total intencionalidade. Total. Então, nesse sentido, o foco não está sobre o discípulo, está sobre o mestre. Porque o discípulo está em transformação à semelhança do mestre. E daí, inúmeros textos, inúmeras observações, especialmente por até ter escrito mais em quantidade e também mais sobre esse assunto, há textos de Paulo quando ele diz que sermos nova criatura, né? Ser meus seguidores assim como eu sou de Cristo. Então essa transformação. E aí isso vai ao encontro da segunda pergunta, que eu já vou colocar para a gente já ir desenvolvendo, e vou começar contigo. Qual a razão primária, olha bem a distinção aqui, qual a razão primária para se realizar a missão da igreja? E quais razões secundárias vocês poderiam citar? Vai lá, qual é a razão primária para a missão? E aí você emenda já na sequência da primeira pergunta ainda. A razão primária certamente tem que residir no amor de Deus. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, coloca uma grande ênfase nisso. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem, vivam não mais para si mesmos, mas sim por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então vem essa questão, princípio do discipulado. O amor de Deus foi manifesto em Cristo. E esse amor tem que ser a força mobilizadora, tem que ser a maior potência que leva a igreja a cumprir a missão.
Porque, na verdade, também nós temos aí, como você mencionou, Wagner, a grande questão de perspectiva. No discipulado, a ênfase não está no discípulo, e sim no mestre. No cristianismo, a ênfase está em Cristo, não nos cristãos. Então, nós temos que partir do entendimento que não é a igreja que tem uma missão no mundo. Deus tem uma missão para a igreja realizar no mundo. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Isso. E a igreja tem que ser instrumento de Deus para cumprir essa missão, para participar, tendo privilégio. Então, nós temos sempre que partir deste amor de Deus, esse amor manifesto. Só uma coisa interessante. Nós não fazemos missão para Cristo. Nós fazemos missão com Cristo. Exato. Que é diferente. Uma coisa, eu tenho percebido que a palavra discípulo se esvaziou. Eu já tenho feito esse teste várias vezes, quando eu estou ministrando. Quem é que faz discipulado aqui? No meio de 100, levanta talvez 2 ou 3. E olhe lá se faz de fato discipulado. Não, aí é que tá. Aí eu pergunto, mas como é que é o seu discipulado? Ele vira para mim e fala assim, toda sexta-feira eu vou na casa de fulano e faço, e vou estar lá ensinando ele. Aí eu falo, isso não é discipulado. Como o pastor não é discipulado? Não é discipulado. Então o que é discipulado? Discipulado é que Jesus fazia e que Paulo fazia. Discipulado, o mestre andava com seus discípulos, ele ensinava teoricamente, mostrava como fazer e depois mandava fazer. Então, você vê que Paulo, dentro desse aspecto, por ele amar o Senhor intensamente e se desgastar, ele fala, me gastarei muito mais, não é? Ele realmente investia na vida dos discípulos. Alguns abandonaram ele, mas não importa. A parte dele ele fez. Se o pessoal abandonou depois, lá no final, é outra coisa. Mas ele investia. E esses que ficaram com ele, permaneciam, Timóteo, etc., Lucas, eles eram pessoas que iam absorvendo o viver de Paulo, e, como os discípulos, o viver de Jesus. Então, realmente o amor é que conduz tudo. Ou seja, quem é que vai servir a um mestre se não o ama, se não o respeita, se não crê que aquilo que ele está falando realmente procede? Então, eu acho que temos... Ok. Esse é o motivo dos motivos. Agora, motivos secundários que a gente pode enumerar, o pastor Raul mencionou João 14. O amor verdadeiro sempre vai andar junto com obediência. Com obediência. Então, Jesus vai dizer, se vocês permanecem em mim, e o meu amor também permanece em vocês, as minhas palavras em vocês serão acatadas, serão obedecidas. Só vai haver relacionamento de intimidade com o mestre na medida em que nós obedecemos, vivemos em conformidade com seus princípios, seus mandamentos, sua palavra. Segundo motivo secundário desse grupo que eu posso elencar é a questão de fidelidade. Ou seja, se estamos seguindo Jesus, temos que usar os métodos de Jesus, os meios de Jesus. O pastor Raul tem insistido muito nisso. Vida na vida. Vida na vida. Não há que se criar. Nós podemos desenvolver estratégias para abordar pessoas, para eventualmente encontrar espaços para o discipulado, a vida na vida, mas os meios são estabelecidos pelo próprio Senhor na sua palavra. E nós devemos fidelidade, portanto, aos princípios que estão na palavra. E aqui, inclusive, sei do pensamento dos irmãos a respeito disso, mas é bom a gente mencionar, em razão daqueles que nos ouvem eventualmente, quando falamos de princípios da palavra, não estamos falando só do Novo Testamento. É a palavra toda. Sim, ela inteira. É isso aí. Porque Jesus, Paulo, eles pregaram as escrituras do Antigo Testamento, levando as pessoas a crerem em Jesus para a vida eterna, né? Como o Messias. Provando que ele era o Cristo. Exato. Ele podia fazer isso porque ele mencionava o Velho Testamento. E o Velho Testamento, portanto, ele está tratando da missão de Deus e, portanto, da missão que nós temos que cumprir. Logo, precisamos de fidelidade aos princípios que estão na palavra. E
também posso elencar mais um desses motivos secundários, né? O amor norteando todos, obediência, fidelidade e também o princípio da voluntariedade. Deus poderia nos forçar, nos obrigar, Sim. mas de uma maneira soberana, Ele quer voluntarismo. A expressão que Paulo usa em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a vida como um todo, né? Os gregos, eventualmente, especialmente os epicureus, entendiam que o corpo era desprezível, que não tinha valor qualquer, que uma pessoa podia viver com o corpo físico de qualquer maneira, que isso não afetaria a espiritualidade. E através do Evangelho de Jesus, não, Deus quer os nossos corpos. Ele se preocupa com o que nós fazemos. Porque as pessoas vão ver você. Exato. É o testemunho visível. E a partir daí, a palavra rogo-vos, né, ele está fazendo uma súplica. E é claro que ali no texto a súplica tem que ser entendida como um desafio, um convite. Deus, ele espera voluntarismo. Sabemos pelas Escrituras que Ele cumpre em nós, Ele realiza em nós tanto a vontade, o querer, quanto o realizar pelo poder dEle operando. Mas soberanamente o princípio do voluntarismo tem que estar presente. E Ele trabalha pela consciência. Mesmo o irmão falando isso, me veio à mente que mesmo quando os textos, mesmo quando traduzidos com rogo-vos, que nós temos no Novo Testamento alguns, mesmo quando traduzido dessa forma e sendo de fato no original um imperativo, né, ainda existe, esse imperativo carrega essa questão da consciência e uma consciência do querer, né, da pessoa entender, não a partir dela, isso não é inerente nela, a partir de algo que vem de fora, nesse caso do Evangelho ou do próprio Senhor, ou pela ação do Espírito Santo. E então ela, ao entender, ao receber e entender, ela é movida a não somente obedecer, a como que a força, mas obedecer de por forma voluntária. Desejar. Exato. Né? Por entender que é exatamente isso. Né? E não só isso ainda, talvez, aí entra a minha, eu vou interagir com vocês à luz da pergunta, qual a razão primária para realizar a missão da igreja e quais razões secundárias. Muita gente talvez ficaria confusa se nós disser, ou se eu disser, e eu vou dizer, que, por exemplo, a salvação das pessoas seria uma razão secundária e não primária para se fazer missões ou para se assumir a missão da igreja. E pensando na salvação, na conversão, como um processo desse discipulado. Tudo começa pela conversão. Não termina na conversão, e eu quero chegar nesse ponto aqui. Né? Por que isso? Porque por que devemos cumprir a missão? Em primeiro lugar, por adoração ao Senhor. Por essa compreensão que vocês já estão colocando à luz das Escrituras. Dele. Né? É compreender que é um projeto de Deus que você abordou. E que Paulo apresenta isso bem. A gente pode conciliar, Wagner, com o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, falando sobre a doação que os macedônios e os cristãos da Acaia estavam fazendo para os cristãos empobrecidos da Judéia. Né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Essa questão do voluntarismo é a ação do Espírito Santo moldando o nosso ser, transformando o nosso caráter, fazendo com que a nossa vontade pessoal convirja com a vontade de Deus, e uma ação volitiva, inteiramente consciente, porque Deus trabalha na nossa consciência, e nós devemos servir ao Senhor com boa consciência, com a totalidade do ser. E se eu parto do princípio, primeiro motivo,
aquilo que deve ter mais força, mais ênfase em cumprir a missão. É a necessidade do mundo? Exatamente. Espera, tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Mas parece-me que quando nós consideramos a história da igreja, de alguma forma, parece que, se não em alguns momentos, ou se não na sua totalidade, melhor dizendo, em alguns períodos, ou em algumas regiões, houve uma inversão. Porque o foco para se fazer missão, assumir a missão da igreja, em muitas palavras, em muitas bocas, em muitos discursos, é a salvação da pessoa. Não é? Eu diria que esta, sim, é uma razão mais secundária. É claro que nós queremos ver pessoas salvas. Lógico. É óbvio. Assim como nós fomos, graciosamente pelo Senhor, sem merecimento nenhum. Mas a primeira razão é o Senhor. É a compreensão do plano do Senhor. Fazer a e vontade esse dele. Desejo de fazer e entender, mais do que isso, que cumprir com a missão é a minha forma de adorar o Senhor. Sim. Entende? É a minha forma. Porque eu acho que há uma redução muito grande, assim, consequentemente, diante disso, o que aconteceu foi uma certa redução de adoração, do aspecto de adoração, para o contexto cultual. O que é adorar o Senhor? As pessoas confundem adorar o Senhor com o momento do culto, Sim. o ajuntamento solene. O resto do dia... Entendeu? Então, toda a realidade, além que existente, além disso, eu cultuo o Senhor é com a uma minha outra vida. coisa. É algo muito mais amplo. Eu cultuo com a minha vida. Sim, exatamente. Ou seja, demonstrar realmente o que eu amo, não é? Uhum. O próprio Jesus tem uma passagem que ele fala que Deus o Pai nunca o abandonou, porque eu sempre faço a vontade dele. Então, e agora, para que eu faça a vontade dele, isso é algo volitivo, de adoração, de amá-lo, e essa é a prova que realmente eu amo, quando eu realizo aquilo que ele diz. Vai e faz, meu filho. Sim. Vai e faz. É isso aí. Terceira pergunta. Vamos mudar um pouquinho aqui. Você concordaria com o entendimento de que a igreja que não cumpre com sua missão não tem por que existir? Para quem a pergunta? Para nós. Bom, eu acho que a Mas igreja... vocês começam. Já que eu faço a pergunta, vocês começam sempre respondendo. Eu acho que a igreja vira um clube. Eu vejo a igreja como se fosse assim, missões e igreja como se fosse uma moeda de duas caras. Então, eu não entendo uma igreja sem missões e missões sem igreja. Então, eu acho que nós realmente temos que ter esse entendimento, porque não tem sentido, como eu já vi pastores falando para mim, não, eu vou focar aqui na minha igreja local, não quero fazer missões, eu quero realmente alcançar aqui. Então é uma visão muito míope, né? Uma visão muito pequena, porque nós entendemos que o povo todo, e eu lembro bem do Edson Queiroz, ele usava como se fosse um funil. Ele, todo começo do ano, ele colocava um questionário. Então ele queria envolver todos os membros da igreja. Então, quem é que vai trabalhar na Jerusalém? Quem vai na Judéia, Samaria e os confins? Então é lógico que vai diminuindo, porque quem vai atravessar é um percentual bem pequeno. Mas toda a igreja tem que estar envolvida nessa glorificação a Deus através da sua vida. Por quê? Como é que eu vou, assim, hoje em dia é uma coisa meio esquisita, né? Quando se fala de crente hoje, o que vem na cabeça? O que vem? Para as pessoas normais, fulano é crente. O que vem na cabeça, na mesma hora? Tá frequentando um espaço religioso, tá carregando uma Bíblia. Normalmente está ligado a pessoas que são fanáticos, pessoas que não têm muito entendimento, porque como é absurdo o cara ir lá e dar uma casa, eles jogam tudo dentro de um saco só, né?
e se tornaram mais místico que o próprio grupo e tal. Ou seja, isso é caricatura de igreja. Não é igreja. Sim. Então, uma igreja, na minha opinião, ela tem que ter vida. E essa vida, ela vai fazer o que os Tessalonicenses fizeram. Vai atingir, é como você jogar uma pedra na água e ela... Sim, vai... Eu vejo assim. Então, não existe um método para fazer isso. Existe o quê? Você realmente entrar na presença de Deus e Deus então começa a trabalhar na sua vida. E quando você vê... Maurício, você acha que há 42 anos atrás, quando alguém falasse para mim, você vai ser crente, eu ia falar, você é doido. Não, mas não é só isso. Além de você ser crente, você ainda vai ser pastor missionário. Você já pirou de ver. Não, e vai morar na China. Há 42 anos. Eu falo, você é doido. E como isso aconteceu? Foi um mover de Deus. Foi algo, não foi algo assim programado, eu vou dar esse passo, eu vou fazer. Não é assim que funciona. Não é uma empresa, não é um marketing. O que não impede, é um coach. Não, você pode planejar. Planejamento, não, pelo contrário. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que as coisas foram acontecendo mesmo dentro de circunstâncias que... Eu até contei ontem. Os chineses, por exemplo, Deus colocou no meu colo. Sim. Não foi eu que fui atrás dos chineses e agora eu vou... Não é isso. Então, aí dentro daquilo que foi acontecendo, aí fomos trabalhando, planejando, criamos a nossa base missionária na Liberdade e fomos dando passos, não é? Mas eu acho que é algo que começa Deus trabalhar na tua vida e Ele vai mover, Ele te deu dons. Por exemplo, você tem um dom de ensino. Deus vai estabelecer se vai ser com criança, com adolescente, com adulto, seminário. Qual o nível disso? Então tem pessoas que vão passar a vida inteira ensinando dentro daquela igreja os adolescentes. E outros vão dar palestra para 1000 adolescentes. Então, o mesmo dom, né? Diversidade de dom, diversidade de serviço, diversidade de realizações. Né? E aí? Olha, o comentário lembra da pergunta. O comentário do Raul foi tão abençoador e envolvente que eu ia pedir para repetir. Então, você concordaria com o entendimento de que a igreja que não cumpre com sua missão não tem por que existir? Essa pergunta ela é complexa, bem complexa. O pastor Raul colocou bastante ênfase no que precisa receber ênfase, no movimento de proclamação, de atravessar fronteiras. Mas saindo da vida. Né? Da vida. Pela vida, né? Dentro de tudo que nós já expusemos, do discipulado, do andar com o Senhor Jesus, da vida dele em nossas vidas, né? Cristo em nós, a esperança de glória. Muito, Wagner, por conta de, em algum período da história, o foco missional ter saído da glória de Deus, da adoração, partindo do amor de Cristo por nós, para a necessidade que há no mundo, muito por causa dessa mudança de ênfase, que pode parecer sutil, mas de verdade ela está produzindo reflexos e assim, inimagináveis no seu início, na sua gênese, né? E eu entendo que é estratégico, mas vamos lá. Sim, foi absolutamente intencional, não foi acidental, mas provavelmente toda a implicação, os efeitos não foram pensados. Então, a partir daí criou-se a ideia de que se uma igreja não está envolvida, vamos dizer, de uma maneira direta ou indireta, com um programa missionário, com um projeto evangelístico longe dos seus termos, essa igreja não tem razão de ser, essa igreja não tem razão de existir. E a verdade bíblica é que sim, a igreja toda tem que estar envolvida com a proclamação do evangelho no mundo inteiro. É a minha ideia do Pacto de Lausanne, né? A declaração de missões, né? O evangelho todo para o mundo inteiro, para o mundo todo, por toda a igreja. Toda a igreja. Isso está absolutamente em consonância com a Bíblia. No entanto, se eventualmente uma igreja está falhando em algum desses aspectos, não significa que ela perde a sua função da igreja. Ela torna-se menos operosa, conforme nós vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 em diante.
ela torna-se deficitária, inclusive, na sua vida interna, na sua dinâmica de existência. E é claro, isso vai ser um problema orgânico, funcional para a igreja. Mas não significa que ela deixa de ser igreja, porque em algum período da sua história, porque em algum momento do seu desenvolvimento, do seu progresso, uma ou outra funcionalidade está deixando de ser exercida. Então essa igreja precisa de um despertamento, ela precisa de um trabalho ministerial mais voltado a desenvolver as áreas defasadas, porque eu acredito que uma igreja deixa de ser igreja quando ela abandona por completo todos os princípios da palavra de Deus. Então, há muitas igrejas ainda hoje que falham no aspecto missional, transcultural, de atravessar fronteiras, de fato. Mas nem por isso elas deixam de ser igreja. Elas estão deficitárias nesta área que deve acontecer, elas devem ser funcionais, operosas aí. E, no entanto, eventualmente elas podem ser igreja, mesmo com essa disfunção, mesmo com essa falta de operosidade na área de missão transcultural, ela pode cumprir a missão de Deus de uma maneira muito exemplar em muitas outras áreas. E claro, aqui nós não vamos estabelecer uma lei de compensação, né, pastor Raul? É muito forte aqui, está defasado ali, então uma coisa compensa a outra. Não. Deus quer o desenvolvimento integral do corpo, Efésios 4, né? Todo o corpo, todo o organismo sendo desenvolvido plenamente e seguindo a verdade em amor, cabeça Cristo, vai fazendo com que o organismo vivo todo progrida. Mas mesmo quando uma igreja deixa de cumprir uma certa funcionalidade, de exercitar dons, ministérios, isso não faz com que, isso inviabiliza a sua vida de igreja. Isso a deixa defasada. Até porque nós, para responder a uma pergunta assim, eu diria que a gente precisa primeiro definir que igreja que nós estamos falando. Sim. Porque se olharmos para a essência da igreja, o que faz alguém ou ser igreja é a sua ligação com Cristo. Né? É ser corpo de Cristo. E não é cumprir com algum tipo de coisa, de atividade ou coisa semelhante, que as pessoas confundem muito. E isso já foi abordado aqui. E aí, às vezes, talvez até para nos aprofundarmos nessa discussão, e nós não vamos fazer isso aqui, né? Nesse assunto específico somente, até talvez exija de nós uma certa lembrança de definições acerca de igreja universal, igreja local, e a gente entender que às vezes a igreja local entra bem nesse aspecto que o irmão está colocando, que o Maurício colocou, de estar de forma deficitária, não cumprindo e assim por diante. Quando você enxerga a igreja universal, e igreja para nós não é as paredes físicas, né? E são pessoas. Por isso que eu falo, eu não vou à igreja, a igreja que vai a um determinado lugar, na China se encontra em floresta, em barco, etc. Mas quando ela está deficitária, entenda o que eu quis dizer, que eu chamei de clube, talvez eu tenha sido um pouco radical, mas a igreja, se tem crentes lá dentro, a gente lembra das igrejas de Apocalipse. É isso que estão à porta e batem. Ou seja, o Senhor sempre está dando oportunidade, se alguém abrir a porta, ou seja, se precisa haver uma restauração e um avivamento, Deus está sempre disponível para isso, ou seja, o Senhor está disponível. Mas cabe àquela pessoa, daquela igreja e o mestre, né, o pastor da igreja, realmente entender que o que ele está fazendo não está realmente demonstrando que ele tem entendimento. O irmão mencionou o Edson Queiroz. Sim. E ele foi brilhante em relação a isso, porque num determinado momento da vida da igreja brasileira, que Deus permitiu que ele fizesse parte, ele identificou que uma das maiores deficiências da igreja estava na proclamação
além das suas fronteiras. Sim, sim. Então, foi o sinal de alerta. Sim. Gente, se nós não fizermos missões, nós Sim. não temos razão de ser. Sim, sim. Então, foi uma espécie de grito para chamar a atenção das pessoas. Mas ao mesmo tempo, A ênfase- aquelas pessoas que ouviram tomaram decisões Sim. de Sim. marchar nessa direção ou continuar É o exatamente que envolve como o que a gente estava. falou, de estar consciente. E a gente não pode esquecer que uma igreja local abriga uma geração. Uhum, Na medida que essa geração morre, pode ser que a outra que venha uhum. vai ser despertada, como também tem o inverso. E a gente vê isso desde Não, as escrituras. não, lá na Inglaterra. Nós moramos na Inglaterra. O que eu vi na Inglaterra? Igrejas sendo mudadas para mesquita, para qualquer outra coisa. Fechada. A igreja que nós ficamos, até comentamos ontem, uma igreja lá que o pastor era servia também para a escola de inglês, ele tinha, eu acho que 18 pessoas, qualquer coisa assim. Uau. Uhum. E é isso, ou seja, os muçulmanos lotado, invadindo, o pessoal hindu também, e os ingleses e qual foi um dos maiores celeiros Uhum. desse despertar? É a Inglaterra, Sim. não é? Então, os Estados Unidos hoje, o que está acontecendo? Está vendo, né, está murchando, Uhum. não é? Eu acho assim, que nós temos que resgatar algumas coisas básicas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. São raras as igrejas hoje que realmente, dentro da sua estrutura, ministram a doutrina dos apóstolos. É muito raro. Muitos não têm nem instituto bíblico, nem escola, nada. Tem só... Então, eles tinham as coisas que realmente sustentavam a igreja. Uhum. Raul, eu fui comprar uma Bíblia recentemente É. e presenciei um diálogo dentro do que você está falando. Assim, seria cômico não fosse a tragédia por trás, né? O sujeito pediu uma Bíblia, ele perguntou por que eu estava comprando aquela. Eu falei, porque é uma pessoa que tem dificuldade visual, então a letra é bem grande, por isso ela também é bem maior, né? O tamanho do livro. Aham. E aí o rapaz, entendi. Quando o atendente chegou de volta, ele falou assim, por favor, uma Bíblia com a metade do tamanho da dele. E se tiver menor, é até melhor, que assim cabe no bolso. É. E eu perguntei, mas por que você vai levar uma Bíblia tão pequena? Porque o pastor só lê um versículo, depois não lê mais nada. É só para segurar uma vez, eu ponho no bolso e guardo. Você tá brincando. Dentro disso, né? Uhum. Há muitas Então igrejas você que não entendeu estão o que eu falei? pregando. Por isso que eu brinquei Uhum. que era clube. É. Porque na verdade é isso, a gente não pode esconder. Tá? Mas deixa eu, antes de a gente dar sequência, porque eu acho que já entramos na próxima pergunta, que de alguma forma emenda com a anterior. Qual a consequência para a igreja que não se envolve com sua missão? Vocês já estão respondendo. Já começaram a responder. Sim. Qual a consequência para a igreja que não se envolve com sua missão? Né? E aí? Bom, como... Pelo menos pode destacar uma, cada um. Eu acho que seria interessante, pelo menos assim, na visão de vocês, qual seria uma consequência imediata? Como eu fiz uma provocação mais abrangente em relação à resposta do pastor Raul, que não foi uma resposta imprópria, ao contrário, mas eu procurei abordar num plano maior, uma consequência imediata é que o organismo disfuncional vai fazer todo o corpo sentir dor, vai afetar. Então, muitos problemas relacionais dentro da igreja cristã acontecem quando o organismo não está funcionando na sua plenitude. Está doente. Está doente. Então isso leva a muitos conflitos, animosidades entre os irmãos, pequenas disputas do corpo, aqueles dos quais Paulo tratou na primeira carta aos Coríntios, desde o capítulo 12, né? Qual órgão do corpo é o mais importante. Então, eu entendo que um dos mais visíveis resultados, um dos mais visíveis efeitos do fato da igreja não cumprir a missão de Deus em sua plenitude, em sua totalidade, é essa deflagração de diversos conflitos humanos no seu interior. Eu vejo o seguinte, que isso que o irmão colocou é algo que
é visível, né? Mas também o que acontece com aqueles que não são da igreja e que estão enxergando essas lutas internas, esse péssimo testemunho. Então, esse tipo de igreja, esse tipo de comportamento, vendendo Jesus por mais de 30 moedas, não é? Grandes igrejas, grandes negócios e tudo mais, está causando um impacto na sociedade negativo, de tal maneira que hoje, por exemplo, para você se aproximar de alguém que ela possa realmente querer te ouvir, você tem que ter uma estratégia de aproximação, desenvolver amizade. Olha, eu gostaria de saber se precisa de oração, vamos orar e tal. Porque a primeira coisa que a pessoa vai dizer é assim, não quero religião. Não quero saber, estou fechado. Porque é escândalo atrás de escândalo. Então, esse tipo de igreja, que não deixa de ser igreja, como o irmão comentou, mas é uma igreja que está gerando problemas um atrás do outro, disputas, ciúmes. Né? Sim. Coisa, então, você imagina, eu já vi pessoas falando assim, por que você quer que eu seja cristão? Olha, isso é real, o que eu vou falar é real. Parentada lá de você, a mulher fala que é crente, trai o marido, fuma, bebe, vai nos forró e continua afirmando que é crente. Eu tenho uma pessoa que eu estou insistindo há mais de 40 anos, e a pessoa diz, não vou fazer, não vou, mas que isso? Olha, eu sou melhor que ela. E ela se diz crente. Então, a repercussão nessa geração atual é muito grande por essa ausência do temor, a ausência de temer a Deus de verdade. Né? Eu até fiz uma pregação recente que espiritualmente, quem começa bem tem que terminar bem. Né? E eu estava usando alguns, foi muito engraçado numa reunião que eu fiz, eu falei, vamos dar alguns exemplos, fora Salomão e tal. Gideão. Aí estava uma turminha na classe lá. Eu falei, muito bem. O que nós sabemos de Gideão, que é considerado servo, ensinado pelas professoras para as crianças e tal, que ele estava lá sofrendo ataque de Midianita, etc. De repente aparece o anjo do Senhor, e aí ele puxa, né? Então, olha, se é o Senhor mesmo, então eu quero fazer um teste aí, para ver se é incredulidade pura, né? Tá, aí faz aquele teste e tal, né? E aí, qual outro ponto? São 3 pontos. O próximo é, com 300 homens ele vence uma multidão tal, e bate nisso. Eu perguntei para o pessoal presente, falei, e aí, o que mais da vida de Gideão interessante? Ninguém sabia, porque é só nisso que o pessoal fala. Aí eu falei, tá bom, então vamos dar um passeiozinho lá no final. Ele, quando estava tudo bem, tudo maravilhoso, tranquilo, tal, o que ele faz? Ele pega e vem o pessoalzinho e fala assim, olha, eu quero que você seja o nosso líder, você, teu filho. Não, de jeito, a resposta de crente, né? De forma alguma. Não, quem vai fazer isso, vocês vão servir e tal, é Deus é que vai, né? Aí ele começa a pedir ouro, faz uma estola sacerdotal, e com essa estola fez Israel prostituir, foi um laço para ele, casou com mulherada, teve filho, mataram todos os filhos. Eu vou resumir o que vocês falaram da seguinte forma. Primeiro, fazer um trocadilho, que não é novo, né? Mas eu concordo. Quem não investe tempo com a sua missão, a igreja que não investe tempo com a sua missão, gasta tempo resolvendo problemas internos. Com certeza. O nível de aconselhamento, sobe. Isso é um fato desde as Escrituras, passando pela história, chegando ao nosso tempo. Aí tem a outra interação, que aí chega ao que estava sendo abordado pelo Raul. Eu entendo que a igreja que não se envolve com a sua missão, e isso, como já foi aqui
mencionado, já foi trabalhado, implica em glorificar o Senhor, exaltar as virtudes do Senhor, e etc., né? Está envolvido nisso, ela acaba cedendo às tentações e armadilhas do seu tempo. Com certeza. E ela se torna semelhante ao sistema. E nesse sentido ela não tem O mundo invadiu. testemunho. O mundo invadiu, Né? a igreja, o nível de divórcio da igreja, se não ultrapassou, do mundo está pau a O pau. equivalente hoje. O Raul mencionou a questão de vender Jesus por 30 moedas. Né? Mais Numa de aplica- 30, mais de 30 ainda. Numa aplicação livre dos textos, né? Recentemente eu falava com alguns irmãos que nos dias, isso pregando no Antigo Testamento, no Pentateuco, né? Que nos dias de Salomão, portanto, centenas de anos depois de Moisés, do que estava acontecendo no Pentateuco, a prata se tornou tão comum que era desvalorizada, ninguém se importava. Nos dias de Jesus, a miséria espiritual, moral e social era tão grande que uma vida foi vendida por 30 moedas de prata. E hoje, se a gente for fazer uma progressão em relação aos nossos dias, aos nossos tempos, assim, o evangelho é trocado, o poder de Deus, a palavra de Deus, por qualquer ninharia em muitos lugares, infelizmente. E quando uma igreja deixa de cumprir sua missão, esse é um dos efeitos também consequentes imediatos, né? O mundo invade a igreja deixa de ter impacto no mundo. Sim. E Para que eu vou me tornar ela se torna evangélico? idólatra. Porque se o foco não é o Senhor, o foco passa a ser ela. Mundo, ela se enraizou. É ela. Porque, Aí ela vai usar. se não for cristocentrismo, vai ser... Nós vamos ter a mesma dinâmica da idolatria. Ela, seja um indivíduo, seja a comunidade, vai começar a usar ídolos menores para atender os seus anseios. O ídolo maior, que é a si mesma. E isso é uma contradição tremenda com o que as Escrituras falam acerca do papel da igreja, né? Eu até lembrei e abri aqui o texto de Efésios, capítulo 3, verso 10, quando Paulo diz que a presença, esse texto foi abordado em outro Papo de Mestre, a presença e a existência e a vida da igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Então a igreja revela, e Paulo, quando afirmou isso, na época, ele afirmou isso falando inclusive acerca dos principados e potestades. Quer dizer, foi uma revelação não somente para os homens, mas para os principados e potestades, da multiforme sabedoria de Deus. Então, a existência da igreja como plano de Deus para a execução do seu projeto, né, e a vivência desta igreja tem de revelar o Senhor. Então, quando ela se volta para si mesma, nós temos um quadro perfeito do pecado que toda a Escritura apresenta de rebelião. Quer dizer, eu sei qual é o plano, eu sei para que existo, mas eu quero atender a mim mesmo, e não o Senhor, o meu Senhor. Foi desenvolvido um evangelho egoísta, egocêntrico, né? Não é cristocêntrico. Então, quando você está olhando o seu próprio umbigo, você não tem tempo de olhar a necessidade dos que estão à volta. E você busca, segundo a ênfase que se dá hoje nas igrejas, é ser feliz. Você vai ao culto, e eu já tive pessoas querendo brecar minhas pregações de uma certa forma, dizendo que eu falo muito de pecado, que eu confronto muito. Não, as pessoas estão precisando de ouvir palavras mais amenas, mais, né, agradáveis, não é? E eu falo, querido, eu prego o que a palavra diz. Enfim, gostou, não gostou, eu vou continuar pregando. E é isso, porque eu não posso fazer média, não posso... mas você é muitas vezes muito duro, você... Não, eu abro a palavra e leio a palavra e explico a palavra. Quer brigar, briga com ela. Discute com ela. Não é comigo. Eu tenho uma pergunta para cada um. Primeiro para o Raul. Vamos lá. Raul, você coordenou a área de missões no seminário por algum tempo. Sim. Qual
a maior? Ok? Então, qual a maior dificuldade que percebeu junto às igrejas e seus pastores nesse campo de missões? Sim, nós comentamos inclusive ontem a respeito disso. Foi. E primeiro eu vinha falando que a visão foi perdida, totalmente perdida, né? Na minha época, um bom tempo atrás, os pastores, eles realmente motivavam os membros da igreja para até fazerem seminário, para ser pastor, ser missionário. E a igreja, ela, de alguma forma, se envolvia e pagava, não é? Então, hoje, você vê, isso eu acho que não acontece nos Estados Unidos. Hoje o pessoalzinho trabalha o dia inteiro, chega arrebentado e vem correndo à noite, faz depois, e tem livros e mais livros, né? Alguns pastores que nem você manda muito livro para o cara ler, pesquisar e tal, né? O sujeito fica desesperado. Aí eu pergunto, o que mudou? A ênfase. Não se dá mais ênfase a esse aspecto do que a igreja deveria estar fazendo com os seus membros. Não era só para mandar pessoas para fora, ou missionários, ou mesmo... Não, até para ser um líder dentro de células, ou seja, com mais base, né, com mais condições. Então, o que faltou, eu vi isso. Todos os que vinham para mim eram pessoas já de uma certa idade, não era jovem, já casados. É óbvio que se era casado, dificilmente esse iria atravessar a fronteira, só eu aqui que quebrei a tradição, mas o normal é isso, o sujeito já tem filho, já está casado, tem casa. É muito raro, você conta no dedo algum que fala, não, um louco que nem eu, que vai, não, eu vou para a China e vou morar lá. Jovens, que nem o nosso amigo Renan aqui, ele precisava, por exemplo, de repente ele tem uma chamada, a igreja investir na vida dele, colocar realmente num treinamento mais intenso, né? Por exemplo, o seminário abrisse dentro daqui para essas pessoas. Eu pensar nisso, né? Ou seja, tem teens, né? Os jovens mesmo, assim, adolescente, ou um pouco já seus 18, 19, 20 anos, onde o seminário de repente abrisse assim, o dia inteiro, que nem eu faço na minha base, e a igreja sustentando esses jovens, né? Vocês teriam pessoas bem aparelhadas, preparadas, que poderiam estar não só ajudando dentro da própria igreja local, mas realmente atravessando fronteiras. Então, o que eu vi foi isso, a dificuldade foi essa. Certo. As pessoas foram diminuindo, inclusive. Então, eu tentei, chamei os pastores, né, na época, o Elcio, montamos aí um evento, né, café, tinha todo bolacha, todo bonitinho. E eu falei para eles, nós tínhamos um folder bonitinho e tal, né, não sei se você viu. E, eu vi. Então, e nós montamos e distribuímos, mas não vingou. Do que você está falando, Raul, me fez lembrar, 8 anos atrás, quando eu tive a honra de receber teu convite para participar das conferências missionárias na organização. E para dar aula aqui? Sim. E... ele é fruto dessa época. Desse ministério, desse trabalho. E como era sofrido nos primeiros anos organizar uma conferência missionária, né? Dos últimos anos foi uma grande bênção, foi uma alegria as respostas, mas é um trabalho realmente estratégico, importante, essa mobilização, porque isso está perdido, né? O nosso irmão do Jornal do Apoio, Carlos, né? Pastor Carlos. Sim. Ele veio numa dessas, eu convidei ele para ser o palestrante e tal. E aí ele é muito, né, ele é perspicaz e tal. Então tinha um almoço aqui, pessoal. E ele, jornalista, ele vai conversando com... Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Raul, me diz uma coisa. Eu estou vendo esse pessoal todo aqui, tem gente até da Assembleia, tem de tudo aqui. Que deu pessoal batista regular?
Eu tomei um susto, irmão. Aí eu falei, o que você vai falar o quê? Aí eu queria aproveitar, e antes de fazer a pergunta para o irmão, e trazer à tona aquilo que eu coloquei logo no início, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. A terceirização da igreja. Ou melhor, terceirização de missões. De missões. Essa ideia. Que seria as bases Né? missionárias. É isso? Talvez envolva isso, né? Também. Mas a ideia assim, o que a gente chama de terceirização? E isso me veio à mente agora pelo que você falou da dificuldade com as igrejas e com a liderança. Aquela ideia parece persistente de que qual é a parte da igreja? É pagar, enviar oferta, levantar oferta, né? E pagar para que outros façam a obra que ela tem que fazer. Então paga, pronto. Ela fez a parte. Terceirizou o serviço. Compra um missionário. Terceirizou a missão. Não, ele compra um missionário. Entendeu? Eu sempre prego isso. Eu falo, olha, não adianta você enfiar a mão no bolso e pagar um missionário para fazer aquilo que é responsabilidade sua. Você pode orar por ele, pode até ajudar financeiramente, mas não dá para você fugir da ordem de você estar fazendo discípulos na sua área-alvo. Se você não quer ir longe, você tem que fazer aqui. E isso está ocorrendo, né? As pessoas, os missionários se transformaram em números. A falha da igreja não conhece os missionários, não sabe o que fazem. Irmão, é incrível. Eu até brinquei, eu tenho gravado numa live aí. Se você chama o pessoal da igreja para um churrasco, você tem que falar, ó, não traz tanta gente, por quê, né? Mas se você chama para uma palestra, uma conferência missionária, você conta no dedo e olha, você pode avisar. Fazer um bom trabalho de planejamento. Essa conferência que nós fizemos agora, nós avisamos muito mesmo, há muitos meses, né? E eu não vou falar por vergonha quantos foram. E vieram 6 missionários, irmão, cada testemunho, cada coisa assim, fantástica no meio do mundo muçulmano, pessoa no norte da África, da Índia, pessoas assim, sabe, todo jeito, índio, no meio do palestra. Eu não vou nem dizer quantos foram. Não vou dizer quantos foram. E você, Maurício, o que você diria disso? Dessa questão que a gente levantou, que eu levantei aqui, da terceirização. No mundo cujo comércio e a indústria terceirizam tanto, a igreja terceirizar é um sinal péssimo, não é? Mas se a igreja também seguisse um pouquinho do que as grandes corporações fazem, as indústrias na terceirização, né? Você terceiriza a área meio, não a área fim. Então, a indústria de celulose, ela eventualmente vai terceirizar o serviço de limpeza do chão de fábrica, não da produção de celulose, que é o seu fim. E no caso da missão da igreja, que é viver para a glória do Senhor, do nosso Deus, de Jesus Cristo, tanto praticando, vivendo o Evangelho, quanto proclamando no mundo, isso é impossível de terceirizar. Então a igreja deixa de praticar e talvez por uma questão de muita dor de alguns poucos, aí nós contratamos os missionários. Aí nós pagamos porque de alguma maneira nós dizemos... Alguém a consciência. Alguém está fazendo o que nós devíamos fazer. E de verdade... Esse alívio de consciência, né, Raul, ele cauteriza também a consciência, ele faz com que as pessoas se tornem cada vez mais indiferentes e insensíveis, né? E eu acho que talvez esteja aí uma das razões, pelo menos uma, se não a razão, nessa área de investimento, de tanta dificuldade, que nós vemos tanta dificuldade das pessoas de fato se envolverem investindo. Porque elas não estão realmente envolvidas. Elas estão pagando por um serviço. Pagando para alguém fazer o trabalho que... E aí, Wagner, resgatando o que nós já tratamos, quando
o paradigma de fazer a missão de Deus deixou de ser a adoração, a glória de Deus, o amor, Sim. e passou a ser a necessidade do mundo, Sim. aí nós temos a principal implicação. Sim. Inverteu. Sim. Inverteu. Porque aí eu faço uma procuração, o Raul vai para a China no meu lugar, eu já estou fazendo alguma coisa. Eu mando o meu dinheiro. Eu não estou discipulando a pessoa para viver para a glória de Deus e exercer a mordomia de vida toda voltada para a glória do Senhor, para a vida de serviço, para a vida operosa, para a vida de santidade. E nesse caso, os efeitos, os reflexos financeiros também não vão demorar de chegar. Porque em algum momento eu vou ser pragmático. É isso aí. Claro. Qual é o resultado? Quanto tempo Sim. você vai levar? Qual é o teu projeto? Então eu vou parar de investir também, vou gastar o porque eu dinheiro já vi com outra pessoas coisa. dizer, Vai mas aplicar o mesmo conceito. quantas né? vezes eu já ouvi pastores dizer assim, não tem retorno. Sim. Mas nesse caso, lamentavelmente, o erro maior é nosso, de líderes. Porque nós gastamos muito tempo criando a categoria dos mais espirituais, aqueles que vão para um campo onde a maioria de nós não vamos. E nós colocamos estes irmãos e irmãs, que creio eu, a grande maioria, agindo de boa consciência, estão querendo fazer a obra de evangelização, de levar o nome de Jesus além das nossas fronteiras, o que a igreja deve fazer. Mas nós colocamos essas pessoas como heróis, como cristãos de uma categoria mais elevada. Quando todos deviam ser iguais. E aí você, irmão, que não pode ir, como cristão de segunda categoria, você como leigo, invista nesse clérigo, porque ele é o teu procurador também. E talvez nós erramos muito ao longo das últimas décadas em promover missões apenas nessa perspectiva. Sim, concordo. Olha só. Falando em terceirização, eu mencionei o surgimento das bases missionárias foi uma consequência das igrejas não estarem realmente preparando O abandono das igrejas. Né? Então, eles, infelizmente, eu sempre falei isso, cada igreja deveria ter dentro dela um instituto bíblico forte, deixando os membros de uma forma bem assim equalizados, para que seja perto, seja longe, pudesse realmente glorificar o Senhor e tal. E Raul, qual tem sido o trabalho do Logos e da LVO sobre a tua responsabilidade? As pessoas chegam aqui, o que você faz? Volta para lá. Eu vou te treinar para servir lá. É isso aí. Você vai ser um cristão lá, você vai ser um mobilizador Sim. lá. Isso que ele está colocando de chamar a atenção, o foco para o trabalho da igreja, né, o serviço da igreja, não inviabiliza as bases, não inviabiliza o seminário. Não, tudo tudo é igreja nesse sentido. Mas sem a visão e a participação da igreja... Ontem eu estava falando para os futuros pastores, né, garotada aí. Não seja um pregador de púlpito. Ué, então não é para pregar? Não é isso que eu quis dizer. O que eu estou falando é que o púlpito não pode ser o púlpito só. Não. Ele tem que ser alguém que caminha com seus, que faça discípulo, que mostre o que fazer e como fazer. Um dos nossos que saíram daqui da minha mão, que é hoje ele é pastor, o André. Não sei se você já conhece o André. Sim, sim. Ele, de vez em quando, ele me chama para pregar lá. E o que ele falou para mim? Raul, o que você falou para mim, eu estou fazendo aqui. E ele está fazendo mesmo. Chega numa sexta-feira, ele tem um grupo bem forte já, não sei agora como é que é com essa Covid aí, mas eles vão, tipo, eu acho que sai às 10 horas da noite, não importa se está frio, está chovendo, e vão lá no pessoal de rua. Ele, pastor, ele. O que você acha que as ovelhas fazem? Estão juntos, estão caminhando, e a igreja crescendo. É isso aí. Então, quando a pessoa pega a visão e aplica a visão, a coisa funciona, porque é o mover de Deus. Se você está realmente tendo, eu sempre falo, conheça a palavra de Deus, mas tenha experiência com o Deus da palavra. Verdade. Enfim, o resto é consequência. Maurício, para você agora.
qual tem sido sua experiência em meio ao envolvimento na formação de líderes no Haggai, com respeito a essa área? Bom, o Haggai ele tem como missão equipar líderes cristãos para evangelizar com mais eficácia seu próprio Certo, povo e certo. treinar também outras pessoas para fazerem o mesmo, esse trabalho de evangelismo. Uma das primeiras questões que o Haggai trabalha, por exemplo, no curso de liderança avançada, é desafiar todos os participantes a fazerem um projeto evangelístico. E aí, principalmente quando chegam pastores, nós temos as maiores dificuldades de fazer um projeto Interessante, evangelístico. né? Deveria ser o contrário, né? É, geralmente, e o pastor Raul vê muito isso aqui também no Logos, na LVO, o pastor faz um projeto para treinar outras pessoas para evangelizar, não ele próprio evangelizar. Então, 2 Timóteo 4:5, né? Cumpra a obra de um evangelista, realize, faça a obra do evangelista. Seja modelo. É onde geralmente acontecem os percalços. Então, o pastor começa essa obra de terceirização. Eu não vou, mas eu equipo, eu capacito as pessoas que vão. Mas é o que o Raul acabou de falar a respeito do André. Se o líder não seguir o modelo, o paradigma de Jesus, Jesus veio e o maior interesse dele, a comida dele, o alvo principal dele era fazer a vontade do Pai. Então ele viveu a vontade do Pai no máximo que se pode viver. E ele então, precedido por João, arrependam-se, o reino está chegando. Ele começa a sua proclamação, arrependam-se, o reino está aqui. Ele faz uma primeira chamada para conversão e depois ele faz uma segunda chamada, sigam-me. E essa é a chamada transformadora mesmo, né? Ser o discípulo dele, como nós já dissemos. O pastor hoje, ele está muito treinado de uma maneira, talvez até neomonasticista, de fazer um feudo no seu local, no seu púlpito, e todo o meu trabalho, toda a minha atividade se resume Uma mega igreja. àquele trabalho. E eu brinco, né? Tem até aquele livro lá, Treliço e a Videira. O alvo de muitos é equipar a treliça, né? Deixar assim maravilhoso para que as pessoas olhem e falem, nossa, que pastor, olha o que ele fez aqui. Que obra bem feita. E os membros raquíticos, definhando, se conflitando, As cheio de famílias problemas, e frustrações, problemas. Então eu acho que nós temos que voltar às bases, não é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estava falando com o pessoal. Nós precisamos regar tudo aquilo que fizemos com oração. Nós não oramos. A igreja, vamos assim, mais tradicional, não ora. É muito racional, muito fria, muito... Eu acho isso. É interessante que você está falando isso, você me lembrou. Nós, no semestre passado, uma das matérias, disciplinas que eu estava envolvido dando aula é a exposição do Novo Testamento, e nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, e essa foi uma das observações. Quando você olha para o livro de Atos, tem uma coisa presente no livro de Atos, a oração. Oração. É impressionante. É a base. Perseveravam nas orações. E você vê isso acontecer, e você vê isso antecipar as outras ações. Sim. Né? Sim. É impressionante. E aí, Não, quando o próprio você Jesus olha para orava. a igreja de hoje, você fica pensando assim, onde foi parar a oração? Então, mas Jesus precisava orar? Precisava, senão ele não orava. Agora, vocês começaram a responder já a oitava pergunta que eu tenho aqui. Quer dizer, eu organizei aqui, está a oitava, não sei como é que está. Preste bem atenção, e eu acho que vocês já começaram a responder. Quanto à essa é a maior pergunta. Quanto à formação daqueles que almejam servir integralmente no campo missionário,
Então, estamos pensando em quem está na base, em quem está nos seminários, etc. Quanto à formação destes, parece que todo centro de formação, todo seminário, etc., vive um dilema. Por um lado, a necessidade de urgência. Daí uma busca por um preparo rápido, que é muito comum em muitos lugares. Por outro lado, uma certa desvalorização em comparação ao preparo ministerial que visa o pastorado em uma igreja local. Isso é visível. Você percebe dois pesos, Não, é visível. duas medidas. Visível. Muito bem, a pergunta é, o que você pode dizer acerca dessa questão? Começa aí, Maurício. E aí vamos pro Raul e se eu encontrar um espaçozinho, eu interajo. Bem, se a igreja local está cumprindo bem o seu papel, esse obreiro que pretende ir para o campo missionário, atendendo uma chamada específica do Senhor, do Espírito para a sua vida, ele já traz consigo uma bagagem. Ele anda com o Senhor, ele pratica disciplinas espirituais, ele já está sendo experimentado na igreja local, servindo, aquilo que o pastor Raul falou no começo, né? O sujeito não tem fidelidade, não tem compromisso com coisas mínimas. E chega a um seminário, uma agência missionária, eu quero ser enviado para o campo. Então, partindo de uma igreja sadia, de uma igreja saudável, essa pessoa já tem uma caminhada com o Senhor, já tem experiências com Deus e vem em busca, eventualmente, de um refinamento, né, de um preparo acadêmico um pouco mais aprofundado e, especialmente se for atravessar fronteiras, um preparo transcultural. Esse preparo, eu entendo que ele tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa e muito cautelosa. Porque não obstante haver uma urgência, sim, na evangelização no mundo, aquilo que lemos em Atos capítulo 20, a Ásia Menor sendo alcançada no espaço de 2 anos, um espaço pouco menor do que o nosso sudeste brasileiro, sem meios de comunicação que nós temos hoje. E pensar que hoje nós temos até cidades médias no interior de São Paulo, que não tem uma igreja ortodoxa, uma igreja cristã de doutrina conservadora e sadia, isso é uma vergonha. Mas, não obstante essa urgência, o preparo não pode ser desprezado. E especialmente no caso de preparo transcultural, Raul e eu trabalhamos muito nessa questão, concurso de missões. O missionário, ele tem que ser, inclusive, cultural e intelectualmente mais bem preparado que o próprio pastor da igreja local. Esse é o problema. É isso que eu sempre tenho falado, irmão. Concordo. Intelectual e culturalmente. Mas não é o que nós encontramos. Não. Normalmente há uma Sim, mas por quê? Vamos mais rápido aqui. Vamos mais rápido e aí acelera-se. Então. E o preparo, consequentemente, não vai ser da mesma forma. Mas você lembra que eu falei que se o Logos, de repente, iniciasse uma classe de futuros missionários, né, teens ou adolescentes, mas assim o dia inteiro, né? Não o dia inteiro, mas vamos supor que tivesse um bom de manhã e à tarde. E a igreja investindo, nós íamos de encontro ao que acontece, por exemplo, e agora não sei como é que está, mas que eu vi muitos anos, os americanos. Você já viu algum americano missionário vindo para cá, conhecendo só o beabá com... O cara vem com uma formação incrível. Mesmo dentro das bases missionárias, eu estive com missionários que o sujeito realmente conhecia grego, hebraico, ou seja, antropologia, mas eles fazem faculdade lá num tempão, não é entrar assim, ficar das 8 às 9, ou das 7 às 10, não, eles ficam lá dentro da faculdade fazendo mesmo, estudando, pesquisando, tem laboratório. Isso é inteligente, importante, porque se a gente pensar, por exemplo, num local em que o enviado, o missionário em questão vai ser uma espécie de pioneiro, lugar não alcançado ou muito pouco alcançado com o evangelho. Se essa pessoa não tem solidez na sua vida cristã, vai criar heresia. Solidez doutrinária, né? Preparo intelectual, preparo transcultural,
Não, vai criar heresia. Apesar Que de é o que, que está deixa eu só acontecendo. fazer aqui uma observação. Opa, Muito bem. deixa eu fazer só uma observação, até porque a gente não sabe quem nos ouve, mas quando a gente considera, sem precisar a gente entrar muito em detalhe, mas quando a gente considera a história no nosso contexto, sim, houveram missionários, inclusive que vieram dos Estados Unidos, alguns, sem o devido preparo até. Eu estou dizendo teologicamente. Né? Então, é possível isso acontecer, Claro, mesmo sim. numa terra em que essa visão de preparo e de investimento Que era o normal. é o normal. Sim, Sim, é isso a possível. gente- Então, é só para... a gente- não, eu entendo. Porque tem pessoas que já se depararam com um modelo um pouco diferente do que você colocou, e para não dar o entendimento de que não existe esse modelo que vem deficitário Sim, que vem de lá. sim. Não, existe Não, também. eu entendo o seguinte, que no meio de muitos, você Ok. vai ter aqueles que realmente têm isso em qualquer lugar. Uhum, Mas o que eu digo é o seguinte, os que eu encontrei certo. sempre tinham uma base muito maior do que os Ok. nossos. Por quê? Porque aqui o pessoal, de repente ele é um evangelista, ele ganha almas para Jesus e tal, e o pessoal resolve mandar. Uhum. Aí dá sabe, faz e envia a pessoa. Uhum. Queima, frustra. Eu já vi isso várias vezes nesses anos. Então, é como se, por exemplo, missões fosse apenas um en passant, né? Para a pessoa ter uma ideiazinha e tal, ele vai lá. E o pior não é isso. Dependendo do lugar que a pessoa vai, o nível de receptividade do evangelho é diferente. Tem pessoas que demoram 2, 3, 4 anos para ter talvez o primeiro convertido. Aí a igreja não tem esse preparo, essa visão, traz o cara de volta. Não está acontecendo nada, manda de volta. Eu vi isso várias vezes. Então, nós temos que voltar a colocar missões assim de um nível de importância Sim, que ela tem. sim. E não como tem sido tratado. E eu penso assim, irmão, e da mesma forma como o irmão falou das missões, aqui no Brasil tem muitas bases. E há muitas bases sérias, bases que realmente preparam para valer, e principalmente se for específico para muçulmanos, gente boa mesmo. Frontier é uma delas, que eu conheço, bom, tem toda uma coisa por trás aí. Mas tem outros que não é assim não, tem outros que, meu filho, se você soubesse... Mas deixa eu só chamar a atenção para já que a gente estamos falando de preparo, para algo que é perceptível para quem vive no contexto dos centros de formação. Especialmente centros de formação que preparam em maior número pastores, ou pessoas para estarem na igreja local. Eu acho que o grande problema é o seguinte, é parte daquilo que é um reflexo do que nós estamos aqui considerando. Por que se prepara pessoas de uma maneira reduzida em termos do seu preparo, ou com respeito ao próprio esforço para missões, e há uma atenção, parece que redobrada, para o contexto pastoral da igreja local. Porque a igreja dá, como você está colocando, tem uma visão para do campo missionário e para o campo missionário errada. Sim, com certo? certeza. Como se ela é mais simples. É. Agora, quando ela olha para a igreja local, o que ela entende ser mais complicado, e aí eu concordo que existe esse mais complicado, é que ela está preparando pessoas para assumirem igrejas ou para pastorearem igrejas doentes, que estão mais voltadas para resolver os seus problemas internos do que fazer o trabalho lá fora. Apagando e fogo. aí você São você os aí bombeiros toda espirituais. não é nem atenção só, é toda, primeiro, tensão e consequente atenção para preparar essa pessoa de maneira que ela consiga resistir dentro da igreja, sobreviver diante de tantas coisas que têm que serem feitas e problemas que precisam ser resolvidos internamente, o que não deveria ser assim.
Então, há uma mudança, há uma distorção de preparo? Não tenha dúvida. Há uma proporção completamente desconexa aqui, certo? Mas isso eu diria que é por um erro existente na própria visão da igreja e talvez até na visão de quem prepara as pessoas que vão liderar a igreja. Só para ter uma ideia, eu senti isso, porque eu vivi muito tempo dentro da igreja, eu só vim ouvir falar de missões mesmo, não foi no meu meio batista regular. Eu vi falar missões quando eu fui numa palestra que me chamaram a atenção, que foi com o Luiz Palau. Sim. Ali que começou o Start, não é? Mas o que eu percebi e continuo, é que há um distanciamento, há uma linguagem, da mesma forma que tem a linguagem dos motoqueiros, a linguagem de qualquer, né, dos skatistas, etc. Existe uma linguagem muito específica, técnica, dos diretores de base de missões, que as igrejas desconhecem. É um linguajar totalmente diferente, ou seja, aquilo que deveria talvez ser abrangente, todos os membros das igrejas falarem, entenderem completamente o que está se falando, é desconhecido. Você chega para um grupo e fala assim, fala sobre janela 1040, que é isso? O que é um país alcançado? O que é um país não alcançado? Enfim, você começa a perceber que nós precisamos começar a fazer com que pessoas venham às nossas igrejas, missionários, mais vezes, compartilhando o seu ministério e até passando experiências. E o que é choque transcultural, choque reverso, são linguagens específicas. Sim. E que eles não sabem. Então, muitas coisas, eu acho que está assim uma distância muito grande entre missões e igreja. Então, qual a missão da igreja? É isso. Nós temos que voltar a fazer aquilo que Paulo fazia, ou seja, ele entrava num lugar e ensinava para as pessoas daquela igreja como realmente viver a vida cristã normal. E que isso iria expandir. Mas do jeito que nós estamos hoje, nós estamos em feudo, fechados, mega igrejas, uma ótima estrutura, né? Aquela treliça maravilhosa, e o povo morrendo. E lutando para conservar aquela estrutura. Manter a estrutura. Manter a estrutura. E também, em alguns contextos, até manter aquele número. Crescer é problemático. Agora, sabe, Wagner, do cerne aí da pergunta, né? Tanto da questão da diferença do preparo, na questão de qualidade e tempo, usando como ênfase urgência, a igreja, nós cristãos, nunca jamais podemos confundir o senso de urgência que deve estar presente em nossas vidas com precipitação, com afobação, com despreparo. Porque a falta do preparo teológico, a falta do preparo transcultural cobra um preço muito alto. Ok. Eu diria também que concordo plenamente contigo, mas diria que até em última tela, consequentemente, isso não serve como adoração. Não. Isso não é adorar o Senhor. Não. Adorar o Senhor implica sempre em fazer o melhor possível. Excelência. Com excelência por Ele e para Ele. Né? Então, se eu faço dessa forma, eu não estou adorando. Sim. Eu estou talvez adorando a mim mesmo. Satisfazendo querendo ser aplaudido, a mim, querendo... né? Aos meus anseios. Beleza. Nós chegamos ao fim de mais um Papo de Mestre, mas aí eu tenho mais uma colocação para vocês, e aí vocês, cada um vai ter uma ênfase aqui. Né? Eu vou colocar, e aí vocês vão virar para essa câmera e vão poder falar. Maurício, você vai poder dar suas últimas palavras, mas respondendo também a seguinte pergunta. Aliás, colocando, que recado você daria para o pastor de uma igreja local que nos ouve agora sobre a missão da igreja, sobre missões? Então, que recado você daria para o pastor da igreja local? Pode, e aí já se despede. Pastor da igreja local. A pergunta pode parecer despropositada, mas você está seguindo Jesus?
de todo o teu coração? Você está sendo discipulado na tua vida? Você tem referenciais de pessoas mais velhas, mais sábias, que andam com Deus e te ajudam a andar com o Senhor? Pessoas que estão te desafiando a uma vida de santidade, a uma vida piedosa, a uma vida que realmente seja vivida no plano criacional de Deus. Efésios 1, versículos 6, 12, 14, para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você estiver vivendo dessa maneira, você vai fazer discípulos e, portanto, na tua esfera de ministério, na tua área de atuação ministerial, você vai glorificar ao Senhor, vivendo o Evangelho, proclamando o Evangelho e levando outras pessoas a fazerem o mesmo. Nós sempre precisamos de pelo menos 3 tipos de relacionamento no ministério pastoral. Da perspectiva de Timóteo, nós precisamos de alguém como Paulo para nos mentorear, para nos ajudar, para clarear os nossos pensamentos e nos dar direcionamentos, para corrigir nossas vidas, para fazer apontamentos sobre como estamos vivendo para a glória do Senhor e efetivamente o que estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida, como estamos administrando, fazendo a gestão de tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. Precisamos de alguém como Barnabé, que esteja colateral, que ande conosco, ferro afiando ferro, gente que vai questionar os nossos valores, nossas motivações. E por causa do tempo, gente da perspectiva de Paulo como Timóteo, que nós vamos discipular, que nós vamos ajudar a andar com Deus, porque nós estamos andando com Deus. Então, pastor, primeiro você realmente tem que ter, nós temos que ter um compromisso absoluto, com total integridade, ou seja, a inteireza do ser, a inteireza do coração, de viver para a glória de Deus, vivendo, proclamando o Evangelho. E nós, na medida em que temos essa decisão voluntária, consciente, mas também irretratável, irrevogável, nós vamos servir outras pessoas nesse mesmo propósito. Muito bem. Raul, você vai seguir a mesma dinâmica, mas e dar suas últimas palavras e dar um recado, né? Que recado você daria para aquele que vislumbra o ministério, né? Dentro desse contexto de missões? Para esse que realmente tem essa chamada, não perca tempo. Não perca tempo. Se Deus realmente colocou no seu coração o desejo de estar realmente atravessando fronteiras, não, mesmo que você não saia do Brasil, mas queira ir aos ribeirinhos, em algum lugar distante, porque, sabe, irmão, ir a um lugar onde as pessoas já ouviram pregações, ouviram falar de Jesus várias vezes, é bem diferente de você ir a um lugar onde ninguém ouviu falar de Jesus. Então, se prepare mesmo, se aprofunde na palavra de Deus, seja um profundo conhecedor da palavra e tenha experiências com Deus da palavra, aplique essa palavra na sua vida e busque um discipulador sério, alguém que você possa caminhar com ele, não simplesmente um teórico, mas alguém que realmente você possa ver como ele reage diante do trânsito, diante de relacionamento com a esposa, com os filhos, na vida, enfim, todas as áreas, ok? Faça isso. Mas eu queria dar uma palavrinha para o pastor. Seja você o discipulador dessa pessoa. Verdade. Ok? Seja o discipulador dessa pessoa. E mais, eu acho que todos os pastores, todos, deveriam pelo menos ter um mês dentro de um campo missionário. Se você tiver um mês num campo missionário desses que eu posso te ajudar a arranjar, a tua visão, a tua vida nunca mais será a mesma. Quando você voltar, você vai começar a entender as dificuldades da pessoa que está no campo, você vai querer se interagir com ele, você vai querer inclusive enviar pessoas para que essa pessoa seja visitada, você vai querer trazer essa pessoa para a tua igreja, porque você vai perceber que cristianismo é vida. E o missionário que está lá fora, ele abriu mão de tudo que você hoje usufrui para estar indo
e fazendo discípulos de outras nações. E ele tem necessidades, não só financeira. Não ligue para ele dizendo assim, olha, está precisando de alguma coisa, problema. Não, 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 não. Se interesse pela pessoa dele. Sabe, quando eu estava na China, durante todo o tempo que eu estive lá, só uma pessoa entrava em contato comigo e perguntava, Raul, você está precisando de alguma coisa? Como você está? Uma pessoa. E, meu amigo, você não sabe o que os missionários lá fora passam. É realmente muito difícil. Então, entre em contato. Hoje nós temos aí mecanismos para você se interagir, conversar, não é? Falar com ele, vê-lo e ore por essa pessoa que realmente queira. Não desanime, sabe? Não jogue água fria. Ah, não, você tem primeiro que fazer a faculdade para depois ir. Não faça isso. E se a tua igreja não tem estrutura para preparar um missionário transcultural, então procure uma base séria que possa fazer isso, tá bem? Mas tem uma experiência, um mesinho só, e você vai ver a diferença. Transformador. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Papo de Mestre. Eu tive o prazer de conversar com os pastores e professores Maurício Bucão e Raul Nogueira. E a nossa expectativa, a nossa oração é que você tenha sido edificado, desafiado a adorar o Senhor através da sua vida. Que Deus o abençoe.